Eu descobri a verdade sobre meu melhor amigo tarde demais. Eu nunca achei que fosse contar isso pra alguém. Na verdade, por muito tempo eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Como se ignorar fosse suficiente para apagar tudo. Como se o tempo fosse simplesmente engolir aquela história e deixar só uma memória distante, sem peso. Mas não foi isso que aconteceu. Porque tem coisas que não passam. Elas ficam. E essa ficou comigo todos os dias desde então. Tudo começou de um jeito completamente normal. Normal até demais. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos, e na época isso aconteceu eu estava vivendo uma fase que muita gente chamaria de vida organizada. Eu tinha um emprego estável numa empresa de logística, trabalhava de segunda a sexta, ganhava razoavelmente bem, e dividia um apartamento simples com meu melhor amigo desde a adolescência. O nome dele era Rafael. A gente se conhecia desde os 14 anos. Mesma escola, mesma rua, mesmas merdas de adolescência. Ele era o tipo de cara que todo mundo gostava, extrovertido, engraçado, sempre com uma resposta na ponta da língua. E eu era o oposto. Mais fechado, mais observador. Sempre fui o tipo que escuta mais do que fala. Talvez por isso a gente se completasse tão bem. Ou pelo menos era o que eu pensava. A gente começou a morar junto uns 2 anos antes de tudo acontecer. Era prático. Dividir aluguel, contas, essas coisas. E também tinha a questão da confiança. Eu confiava nele. Cegamente. E isso foi o meu maior erro. No começo, nossa rotina era tranquila. Trabalho durante o dia, às vezes academia à noite, e fim de semana a gente saía, barzinho, resenha, coisa normal. Foi numa dessas saídas que eu conheci a Ana. Ela não era o tipo de pessoa que chega chegando. Não chamava a atenção de todo mundo quando entrava no lugar. Mas quando você olhava, ficava difícil desviar. Não sei explicar. Ela tinha um jeito calmo, um sorriso leve, e um olhar que parecia que estava sempre entendendo mais do que as pessoas diziam. Foi o Rafael que puxou conversa primeiro. Claro que foi. Ele sempre fazia isso. Mas, dessa vez, algo diferente aconteceu. Ao invés de ficar no centro, ele meio que abriu espaço para mim. Coisa rara. A conversa fluiu. Natural. Sem esforço. E no final da noite, eu saí com o número dela. Eu lembro exatamente do que o Rafael disse quando a gente chegou em casa. Essa aí é diferente, hein? Cuida. Na hora eu achei que era só mais uma das frases aleatórias dele. Mas hoje eu vejo que, talvez não fosse. Comecei a sair com a Ana nas semanas seguintes. Primeiro encontro simples, café, caminhada, conversa. Nada forçado. Nada acelerado. E foi aí que eu comecei a me envolver de verdade. Porque ela era diferente. Ela ouvia. Ela prestava atenção nas coisas pequenas. Lembrava do que eu falava dias depois. Perguntava. Se importava. Para alguém como eu, que nunca teve muita facilidade com relacionamento. Aquilo era novo. E era bom. Muito bom. Com o tempo, ela começou a frequentar o apartamento. Nada exagerado, mas ela vinha algumas noites, jantava com a gente, assistia filme. E o Rafael, ele se dava bem com ela. Bem até demais. Mas na época eu não vi problema nisso. Na verdade, eu achava até bom. Porque era raro eu apresentar alguém importante para mim e essa pessoa se entrosar com ele. E aquilo parecia natural. Só que, olhando para trás, tinham sinais. Pequenos detalhes que eu ignorei. Coisas que, na hora, pareciam nada. Mas que depois, fizeram todo sentido. Teve uma noite específica que ficou marcada. A gente estava em casa, os três. Era uma sexta-feira. Tinha pedido pizza, cerveja, clima leve. Em um momento, eu fui até a cozinha pegar mais bebida. Demorei, sei lá, 1 minuto. Quando voltei, os dois pararam de conversar. Na hora. Foi sutil. Mas eu percebi. E o silêncio ficou estranho. Eu perguntei o que estava rolando. Eles riram. Disseram que era besteira. E eu, deixei passar. Por que confiar é isso, né? Ou pelo menos era o que eu pensava. Com o tempo, comecei a notar outras coisas. Mensagens que a Ana respondia meio rápido demais quando o celular vibrava. O Rafael, às vezes, quieto demais quando ela estava por perto. Olhares. Pequenos. Rápidos. Mas existiam. E mesmo assim, eu não fiz nada. Porque admitir que tinha algo errado significava aceitar uma possibilidade que eu não queria nem considerar. Eu preferi ignorar. Preferi acreditar que era coisa da minha cabeça. Até o dia em que tudo começou a sair do controle. Foi numa terça-feira. Eu lembro porque tinha sido um dia pesado no trabalho. Cheio de problema, atraso, cliente reclamando. Eu só queria chegar em casa e desligar a mente. Quando cheguei, o apartamento estava silencioso. Luzes apagadas. Estranho, porque o Rafael geralmente chegava antes de mim. Entrei, deixei a mochila no sofá e fui direto pro quarto. Mas antes de abrir a porta, eu ouvi um barulho. Baixo. Vindo do quarto dele. Parecia conversa. Ou sussurro. Na hora, pensei que ele tivesse trazido alguém para casa. Normal. Acontecia. Mas quando me aproximei da porta, eu ouvi uma voz que não deveria estar ali. Era a Ana. Meu corpo gelou na hora. Por que ela não tinha me avisado que vinha? E por que ela estaria no quarto dele? Fiquei parado no corredor por alguns segundos. Sem saber o que fazer. Sem querer acreditar no que minha cabeça já estava começando a montar. E aí, eu ouvi meu nome. Saindo da boca dela. Baixo. Quase como um segredo. E a resposta dele. Eu nunca vou esquecer. Ele não pode saber. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva imediata. Não foi explosão. Foi vazio. Como se tudo que eu achava que era sólido simplesmente tivesse desaparecido. E mesmo assim, eu ainda não entrei.
Eu fiquei ali, parado, escutando. Porque uma parte de mim ainda queria ter certeza. Mesmo sabendo que a certeza ia destruir tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria dizer que naquela hora eu tive coragem. Que eu abri a porta, confrontei os dois, fiz um escândalo, joguei tudo na cara. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que eu congelei. Fiquei ali, parado no corredor, com a mão quase encostando na maçaneta, enquanto meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha mente tentava encontrar qualquer explicação alternativa. Qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido sem ser o que parecia. Mas quanto mais eu escutava, menos margem sobrava para dúvida. A voz da Ana estava baixa, tensa. Ela perguntava se aquilo estava certo. Se eles não estavam passando dos limites. E o Rafael, ele falava com uma calma que me deu nojo. Dizia que eu nunca ia descobrir. Que eu confiava demais. Que eu era tranquilo demais para perceber essas coisas. Eu senti como se tivesse levado um soco. Não só pela traição, mas pela forma como ele me via. Como se eu fosse um idiota. Como se todos aqueles anos de amizade não significassem absolutamente nada. Eu não aguentei mais. Empurrei a porta com força. O barulho foi alto. Os dois olharam na hora. E aquele exato segundo, ficou gravado na minha cabeça como uma fotografia. A Ana estava sentada na beira da cama dele. O Rafael em pé, perto dela. Os dois com a mesma expressão, choque. Mas não era um choque inocente. Era o tipo de reação de quem foi pego. Silêncio. Pesado. Ninguém falou nada por alguns segundos. Eu olhei para os dois. Sem gritar. Sem correr. Só, olhando. Tentando encaixar aquilo dentro de mim. Desde quando? Foi a única coisa que eu consegui dizer. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Quase sem emoção. A Ana desviou o olhar na hora. O Rafael tentou falar alguma coisa. Lucas, calma. Calma. Ele teve a coragem de dizer calma. Eu ri. Mas não foi um riso normal. Foi seco. Vazio. Desde quando, eu repeti. Dessa vez mais firme. Ele passou a mão no rosto. Olhou para o chão. E respondeu. Algumas semanas. Mentira. Eu senti na hora que era mentira. Não pelos fatos. Mas pelo jeito. Pela falta de convicção. A Ana começou a chorar. Mas era um choro estranho. Sem som. Como se ela já soubesse que aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu fiquei esperando ela dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ela não disse. E aquilo doeu mais do que se ela tivesse gritado comigo. Porque o silêncio dela confirmava tudo. Vocês são patéticos. Foi o que eu falei. Sem levantar a voz. Sem xingar. Só, constatando. O Rafael tentou se aproximar. Eu levantei a mão. Nem chega perto. Ele parou na hora. E pela primeira vez, eu vi algo diferente nele. Não era culpa. Era medo. E isso me deu mais raiva ainda. Porque ele não estava arrependido do que fez. Ele estava com medo da consequência. Eu olhei para Ana. Você podia ter ido embora. Ela fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Mas ela ainda não falou nada. Podia ter terminado comigo. Podia ter sido honesta. Minha voz começou a falhar ali. Mas você preferiu isso. O quarto parecia menor. O ar pesado. Eu senti que se ficasse ali mais um segundo, eu ia perder o controle. Então eu saí. Simples assim. Peguei minha mochila, joguei algumas roupas dentro sem nem pensar direito, e fui embora. Sem olhar para trás. Sem esperar explicação. Sem dar chance para nenhum dos dois falar mais nada. Desci as escadas do prédio como se estivesse sendo perseguido. E quando cheguei na rua, eu parei. Só parei. E fiquei ali. Sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer. Porque, de repente, eu não tinha mais nada. Nem namorada. Nem melhor amigo. Nem casa. Nada. Naquela noite eu dormi no carro. Ou pelo menos tentei. Porque dormir mesmo, não rolou. Minha cabeça não parava. Repetia as cenas. As falas. Os detalhes. Cada pequeno sinal que eu ignorei. E o pior de tudo era perceber que estava tudo ali. Desde o começo. Eu só escolhi não ver. Nos dias seguintes, eu me afastei de tudo. Fui trabalhar no automático. Quase não falava com ninguém. Ignorei todas as mensagens. Inclusive as deles. Sim, eles mandaram. Várias. O Rafael tentou se explicar. Disse que não foi planejado. Que aconteceu. Que não queria me machucar. Frases vazias. Que só pioravam tudo. A Ana, ela mandou menos mensagens. Mas as poucas que mandou eram piores. Porque eram mais sinceras. Ela disse que estava confusa. Que não sabia como aquilo aconteceu. Que gostava de mim, mas que sentia algo diferente com ele. Eu nem respondi. Não tinha o que responder. Alguns dias depois, eu voltei pro apartamento. Precisava pegar minhas coisas. Entrei sem avisar. O lugar estava diferente. Não fisicamente. Mas a energia. Era outra. O Rafael estava lá. Sozinho. Quando me viu, levantou na hora. Lucas, eu ignorei. Fui direto para o meu quarto. Comecei a juntar minhas coisas em silêncio. Ele ficou parado na porta. Sem saber o que fazer. Eu errei, cara. Eu continuei arrumando. Eu sei que errei. Nada. Mas você também sumiu. Eu parei. Virei devagar. Olhei para ele. Você quer mesmo inverter isso? Silêncio. Ele desviou o olhar. Você não errou comigo uma vez, eu falei.
Você fez uma escolha. Várias vezes. Ele não respondeu. E aquilo foi resposta suficiente. Antes de sair, eu fiz uma última pergunta. Vocês estão juntos? Ele demorou alguns segundos. Mas respondeu. Sim. Eu só balancei a cabeça. Não de surpresa. Mas de confirmação. E fui embora. Sem drama. Sem grito. Sem cena. Porque, no fundo, já tinha acabado. Ou pelo menos, era o que eu achava. Porque eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. Eu tentei seguir em frente. De verdade. Nos primeiros dias depois de sair do apartamento, eu me enfiei no trabalho como nunca. Chegava cedo, saía tarde, aceitava qualquer demanda extra. Qualquer coisa que ocupasse minha cabeça o suficiente para não pensar neles. Funcionava, até certo ponto. Porque quando eu voltava para casa, ou melhor, pro lugar temporário onde eu estava ficando, um quarto emprestado de um colega, o silêncio voltava com tudo. E junto com ele, as lembranças. Não só da traição. Mas de tudo. Anos de amizade com o Rafael. Momentos com a Ana. Risadas. Confiança. Conversas que agora pareciam falsas. Era como se alguém tivesse reescrito toda a minha história recente. E o pior é que eu não tinha como escapar disso. Uma semana depois, eu finalmente consegui alugar um apartamento pequeno. Nada comparado ao que eu tinha antes, mas era meu. Só meu. Sem ninguém. E naquele momento, isso parecia a única coisa segura no mundo. Eu cortei contato com os dois completamente. Bloqueei número, rede social, tudo. Não queria saber. Não queria ver. Não queria nem correr o risco de cair em uma recaída emocional e acabar ouvindo explicação que não ia mudar nada. E por um tempo, deu certo. A rotina começou a se reorganizar. Eu voltei a treinar. Comecei a sair sozinho às vezes. Até cheguei a conversar com outras pessoas. Nada sério. Mas o suficiente para sentir que talvez eu fosse conseguir seguir. Até o dia em que o passado resolveu voltar. E dessa vez, não veio discreto. Foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar em casa, cansado, pronto para pedir alguma coisa para comer e assistir qualquer coisa só para desligar a cabeça. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia. Mas não sei por que, eu atendi. Lucas. Era a voz da Ana. Na hora, tudo voltou. Como se nunca tivesse ido embora. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Como você conseguiu esse número? Foi a primeira coisa que eu falei. Ela respirou fundo. Eu pedi para um amigo em comum. Claro. Sempre tem alguém no meio. Você não devia ter ligado. Eu já estava pronto para desligar. Mas aí ela disse algo que me fez parar. Eu preciso te contar uma coisa. Frase clássica. Normalmente vem seguida de mais problema. E eu já estava cansado disso. Não precisa. Lucas, é sério. O tom dela estava diferente. Não era culpa. Não era saudade. Era tensão. Eu não quero saber de nada que envolva vocês dois. Silêncio. Por alguns segundos. E então ela falou. Não é sobre a gente. Aquilo me pegou. Então é sobre o quê? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Como se ela estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ou criando coragem. É sobre você. Meu estômago gelou. Na hora. Como assim? A voz dela baixou. Você precisa tomar cuidado. Aquilo não fez sentido nenhum. Cuidado com o quê? Com o Rafael. Eu ri. De verdade. Não de humor. Mas de incredulidade. Agora você quer me avisar disso. Lucas, eu tô falando sério. O tom dela não mudou. Nenhuma hesitação. Tem coisa que você não sabe. E foi aí que algo dentro de mim acendeu. Não era confiança. Mas era curiosidade. E talvez, um instinto de alerta. Fala logo. Ela demorou. Respiração pesada do outro lado. E então? Ele não é quem você acha que é. Frase vaga. Mas carregada. Você demorou anos para perceber isso, eu respondi seco. Não é isso. Então explica. Silêncio. E aí ela soltou. Eu vi coisas, Lucas. Agora minha atenção era total. Que tipo de coisas? Coisas que não fazem sentido. Minha mente começou a trabalhar rápido. 1000 possibilidades. Nenhuma boa. Você tá falando de que exatamente? A voz dela quase sumiu. Ele mexe nas suas coisas. Aquilo me irritou. Isso não é novidade. A gente morava junto. Não desse jeito. Eu parei. Algo no tom dela não batia com algo simples. Que jeito? Mais uma pausa. E então ela falou algo que me deixou sem reação. Ele sabia coisas sobre você que você nunca contou pra ninguém. Meu corpo ficou tenso. Todo mundo sabe coisas sobre mim. Não, Lucas. Eu tô falando de coisas específicas. Minha cabeça começou a buscar. Rápido. Tipo o quê? Ela respirou fundo. Coisas do seu passado. Agora, aquilo me atingiu. Porque tinha coisas do meu passado que eu realmente não compartilhava. Nem com ele. Ou pelo menos, eu achava que não. Você tá querendo dizer o quê? Que ele não descobriu essas coisas sozinho. Silêncio. Pesado. Eu senti um arrepio. Subindo devagar. Isso não faz sentido. Eu sei. Então para. Mas é verdade. A forma como ela falou, sem hesitar, me deixou desconfortável. Muito. Por que você tá me falando isso agora? E aí, veio a parte que mudou tudo. Porque eu encontrei uma coisa. Meu coração acelerou. Que coisa? A resposta dela veio baixa.
Quase um sussurro. Um caderno. Com coisas sobre você. Naquele momento, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Medo. Real. Porque traição dói. Mas isso? Isso era outra coisa. Que tipo de coisas? Eu perguntei. Mas, no fundo, eu já não tinha certeza se queria ouvir a resposta. O silêncio depois daquela frase ficou insuportável. Um caderno. Eu repeti isso na minha cabeça várias vezes, como se falar mentalmente fosse fazer aquilo perder o peso. Mas não perdeu. Que tipo de coisas? Eu perguntei de novo. Dessa vez, minha voz já não estava tão firme quanto antes. A Ana demorou um pouco para responder. E quando falou, parecia que cada palavra custava. Coisas escritas à mão. Datas, situações, pensamentos. Meu coração começou a bater mais rápido. Pensamentos de quem? Seus. Aquilo não fez sentido nenhum. Como assim meus pensamentos? Lucas, tinham coisas ali que não tinham como ele saber. Eu comecei a andar pela sala, de um lado para o outro. Tentando raciocinar. Tentando manter algum controle. Você tá interpretando errado. Eu achei que também tava. A resposta dela veio seca. Mas não tava. Silêncio. Ele escreve sobre você há anos. Agora foi como um impacto direto. Anos? Sim. Minha mente voltou automaticamente para nossa adolescência. Para tudo que a gente viveu. E, pela primeira vez, uma sensação estranha começou a crescer. Como se, talvez, eu nunca tivesse conhecido ele de verdade. Você tá com esse caderno aí? Não. Por quê? Porque eu não devia nem ter visto. Aquilo me irritou. Mas viu. Vi. Então fala. Ela respirou fundo. E começou. Tinha uma parte onde ele descreve o dia que vocês se conheceram. Ok. Nada demais. Mas não era só uma lembrança. Era detalhado demais. Tipo, obsessivo. Eu fiquei em silêncio. Ele escreveu exatamente o que você estava vestindo. Isso ainda era plausível. Talvez memória boa. E escreveu o que você falou. Agora começou a ficar estranho. Palavra por palavra. E comentou o que ele achou de você naquele momento. Minha mão começou a suar. E o que ele achou? A resposta veio direta. Que você era perfeito para confiar. Aquilo me deu um aperto no peito. Isso não prova nada. Eu ainda tentava manter lógica. Mas já estava difícil. Não para por aí. Claro que não. Ele tem registros de várias situações da sua vida. Que tipo de situação? Momentos que você passou mal, brigas. Problemas no trabalho. Até coisas íntimas. Meu estômago virou. Você contou essas coisas para ele. Algumas sim. Mas outras não, Lucas. Silêncio. Tem coisa ali que você nunca falou. Meu corpo ficou rígido. Tipo o quê? Ela hesitou. E isso já foi suficiente para piorar tudo. Fala. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela soltou devagar. O dia que você teve aquela crise, quando tinha 19 anos. Aquilo me desmontou. Porque ninguém sabia disso. Ninguém. Nem o Rafael. Ou pelo menos, era o que eu sempre acreditei. Você contou isso para ele? Ela perguntou. Não. Minha resposta saiu automática. Sem dúvida. Sem espaço para erro. Então como ele escreveu com detalhes? Silêncio. Pesado. Eu não tinha resposta. E pela primeira vez, eu parei de tentar racionalizar. Porque simplesmente não encaixava. Tem mais, ela continuou. Claro. Sempre tem mais. Ele escreve como se estivesse observando você. Um arrepio percorreu minha espinha. Tipo, descrevendo coisas que você faz quando tá sozinho. Agora eu parei de andar. Completamente. Isso é impossível. Eu também achei. Então para de falar como se fosse normal. Minha voz subiu pela primeira vez. Mas não era raiva dela. Era desespero. Eu não tô dizendo que é normal. Ela respondeu rápido. Eu tô dizendo que eu vi. Silêncio. Respiração pesada dos dois lados. Tem uma parte, ela continuou. Que me fez te ligar. Meu coração voltou a acelerar. Que parte? Ela demorou. Mais do que antes. Como se soubesse que aquilo era o limite. Ele escreveu sobre o dia que você foi embora. Ok. Até aí, possível. Antes de acontecer. Minha mente travou. Repete. Ele descreveu você descobrindo tudo. Não. Isso não. E descreveu exatamente o que você fez. Meu corpo ficou gelado. Ele escreveu que você ia ouvir atrás da porta. Minha respiração ficou irregular. Escreveu que você ia entrar sem gritar. E escreveu que você ia sair sem olhar para trás. Eu senti como se o chão tivesse sumido. Isso não é possível. Minha voz já não parecia minha. Lucas, tinha mais. Claro. Sempre mais. Ele escreveu que depois disso, você ia se afastar. Eu fechei os olhos. E que eventualmente, ele ia precisar falar com você de novo. Por minha causa. Silêncio total. Ele sabia que você ia me ligar, eu perguntei. A resposta veio baixa. Sim. Aquilo foi o ponto. O exato ponto onde tudo deixou de ser estranho e virou algo muito pior. Porque não era mais sobre traição. Nem sobre amizade. Era sobre controle. Sobre alguém que, de alguma forma, sabia demais. Muito mais do que deveria. Lucas. A voz dela saiu fraca agora. Eu acho que você não devia voltar aí. Eu ri. Mas dessa vez, foi nervoso. Eu não vou voltar. Você não tá entendendo. O quê? Silêncio. E então?
Ele sabe onde você tá. Naquele momento, eu não senti raiva. Não senti tristeza. Eu senti medo. De verdade. Porque pela primeira vez, eu não fazia ideia de até onde aquilo ia. E nem de quem o Rafael realmente era. Depois que eu li aquela última linha. E quando ele perceber, já vai ser tarde. O mundo pareceu ficar silencioso. Não um silêncio normal. Um silêncio pesado. Como se o ambiente inteiro estivesse esperando alguma coisa. O caderno caiu da minha mão. Eu nem percebi. Minha cabeça estava longe. Tentando entender. Tentando negar. Tentando encaixar aquilo em alguma lógica que ainda fizesse sentido. Mas não encaixava. Nada encaixava. Lucas. A voz da Ana parecia distante. Como se estivesse vindo de outro lugar. Isso não é normal. Ela estava assustada. Mas eu já tinha passado disso. Aquilo não era mais sobre medo. Era sobre perceber que, talvez eu nunca tivesse tido controle de nada. Eu olhei para o caderno no chão. E uma coisa começou a me incomodar. Uma dúvida. Uma falha. Por que se ele escreveu aquilo? Se ele sabia que eu ia ler. Então, aquilo não era um registro. Era uma mensagem. Para mim. Meu estômago apertou. Ele queria que eu visse isso. Falei em voz alta. A Ana me olhou. Confusa. O quê? Eu apontei para o caderno. Isso aqui não é só um diário. Minha respiração começou a acelerar. Isso é um roteiro. Silêncio. Pesado. Ele construiu tudo isso. A Ana deu um passo para trás. Lucas, isso não faz sentido. Faz. Minha voz saiu firme agora. Pela primeira vez desde que tudo começou. Tudo o que aconteceu levou até esse momento. Eu comecei a pensar rápido. Ligando os pontos. A traição. O caderno. As previsões. A ligação. Minha vinda até ali. Tudo. Ele queria que eu voltasse. Silêncio. Queria que eu descobrisse. Minha cabeça começou a doer. E queria que eu entendesse. A Ana balançou a cabeça. Entendesse o quê? Eu olhei para ela. E respondi. Que eu nunca estive no controle. E foi aí que aconteceu. Um barulho. Baixo. Mais claro. Vindo da sala. Os dois congelaram. Na hora. Nos entreolhamos. Sem dizer nada. Outro som. Passos. Lentos. Medidos. Se aproximando. O coração começou a bater forte de novo. Mas dessa vez, diferente. Não era surpresa. Era confirmação. Eu respirei fundo. Devagar. E disse. Ele tá aqui. A Ana sussurrou. Não, ele disse que ia demorar. Eu só balancei a cabeça. Ele sabia que eu ia vir. Os passos pararam. Do lado de fora do quarto. Silêncio. E então? A maçaneta começou a girar. Devagar. Sem pressa. Como se não houvesse motivo nenhum para correr. E naquele momento. Eu entendi. Ele nunca esteve reagindo. Ele sempre esteve esperando. A porta começou a abrir. E antes mesmo de ver o rosto dele. Eu já sabia. Isso não era um confronto. Era o final de algo que nunca foi meu. A porta abriu completamente. E ele estava lá. Parado. Calmo. Como sempre. Rafael. Mas, não era o mesmo. Rafael que eu conhecia. Ou melhor. Era exatamente ele. Só que agora, sem esconder nada. O olhar dele não tinha culpa. Não tinha pressa. Não tinha surpresa. Só certeza. Você leu. Ele disse. Como se já soubesse a resposta. Eu não falei nada. Não precisava. Ele deu um passo para dentro. A Ana recuou imediatamente. Visivelmente nervosa. Mas ele nem olhou para ela. Os olhos dele estavam em mim. O tempo todo. Demorou um pouco mais do que eu imaginei. Aquilo me irritou. Você planejou isso? Minha voz saiu firme. Direta. Ele inclinou levemente a cabeça. Pensando. Planejar não é a palavra certa. Silêncio. Eu entendi você. Aquilo soou pior. Muito pior. Você me manipulou. Não. Ele respondeu na hora. Eu só sabia o que você ia fazer. Eu ri. Mas sem humor. Mesma coisa. Não é. Ele deu mais um passo. Agora mais perto. Se você sabe exatamente como alguém reage, você não precisa controlar nada. Você só espera. Silêncio pesado. Minha mente tentava acompanhar. Mas cada palavra dele parecia lógica demais. E isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Por que eu? Perguntei. Finalmente. Ele me olhou por alguns segundos. Como se avaliasse a pergunta. Por que você é previsível? Aquilo bateu forte. Mas ele continuou. Você sempre foi. Minha mandíbula travou. Você confia rápido. Você evita conflito. Você ignora sinais. Cada frase era um golpe. E o mais importante. Ele deu um pequeno sorriso. Você sempre precisa entender. Silêncio. E aí eu percebi. Ele estava certo. Se eu não precisasse entender, eu não estaria ali. E isso te trouxe até aqui. Ele concluiu. A Ana finalmente falou. Isso é doentio. Ele olhou para ela pela primeira vez. Não. Pausa. Isso é padrão. Voltou a olhar para mim. E padrões são fáceis de seguir. Meu coração estava acelerado. Mas minha mente
Começou a mudar. Porque pela primeira vez, eu não estava reagindo. Eu estava pensando. De verdade. Então isso tudo. Eu falei devagar. Foi só um teste. Ele pensou por um segundo. Mais ou menos. Então o que você queria? Silêncio. E então ele respondeu. Ver até onde você ia. E? Perguntei. Ele deu um leve sorriso. Você foi exatamente até onde eu esperava. Aquilo deveria ter me quebrado. Mas não quebrou. Porque nesse momento, algo dentro de mim mudou. Eu respirei fundo. E falei. Então você errou. O sorriso dele diminuiu. Pela primeira vez. Como? Eu dei um passo à frente. Por que você achou que eu precisava entender? Silêncio. Mas eu já entendi o suficiente. Ele me observou. Agora, com atenção de verdade. E o que você vai fazer? A pergunta ficou no ar. Pesada. E pela primeira vez desde tudo isso começou. Eu não segui o padrão. Eu não discuti. Não gritei. Não tentei provar nada. Eu só peguei o caderno. Olhei para ele. E disse. Agora, você não sabe. Silêncio. Real. Pela primeira vez. Eu passei por ele. Sem pressa. Sem olhar para trás. E fui embora. De novo. Mas dessa vez. Não era fuga. Era escolha. Semanas depois. Eu ainda penso nisso. Não nele. Mas no que ele disse. Sobre padrões. Sobre comportamento. Sobre previsibilidade. E sabe o pior? Ele não estava totalmente errado. Mas também não estava totalmente certo. Porque no final, tem uma coisa que ele não escreveu. Não previu. Não controlou. A única coisa que realmente importa. A decisão de mudar. E isso. Ele nunca vai entender. Gostou da história? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Pois ainda tem muita história pela frente. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito ao canal crescer e me motivar a trazer histórias como essa no futuro.